noite, bem-vindos a mais um programa Advogados em Debate. Hoje o nosso tema é um tema muito polêmico, que divide opiniões, a cidade está muito dividida. Eu e a doutora Cristine fizemos algumas pesquisas com algumas pessoas moradoras da cidade e esse assunto realmente divide a população. No último dia 11 de junho, a cidade inteira ficou sabendo de um cavalo que teve um problema físico e que caiu próximo à Praça da Liberdade. E com isso existe todo um movimento acerca desse assunto. A nossa convidada de hoje, estamos recebendo aqui, Ana Cristina Ribeiro, coordenadora de atividades da Anima Vida, bacharel em comunicação social com extensão em marketing de serviços, com formação, com certificação em bem-estar animal pelo Instituto Cambridge, em parceria com o Instituto Bioético de São Paulo, de 2008 a 2010. Boa noite, Ana Cristina, seja bem-vinda. Boa noite, Cristina. Boa noite, doutora Cristina. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Com certeza vamos conseguir levar à população informações bastante importantes. Salientando que a nossa opinião pessoal não influencia em nada aqui no programa. Não estamos aqui levantando a bandeira em favor dos charreteiros, em favor dos animais, queremos levar apenas informações a vocês. Ana Cristina, vamos falar um pouquinho sobre o histórico, sobre o cavalo. Bom, se a gente pegar a figura do cavalo, o cavalo na pré-história ele já foi domesticado para ajudar o homem nas suas tarefas do dia a dia, exatamente pela sua força física. Então, ele já foi domesticado com essa finalidade. E desde então, ele vem sendo utilizado, foi utilizado na conquista de vários territórios, era animal usado em guerras, competições, enfim, a gente tem um histórico muito longo, a gente tem uma história muito longa da participação do cavalo, desde a sua domesticação até os dias de hoje, em N atividades, em atividades as mais diversificadas possíveis. Hoje, o cavalo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ele tem 3 finalidades básicas. Ele é um animal de trabalho, ele é um animal de esporte ou ele é um animal para abate, porque existem países, principalmente na Europa, que consomem carne de cavalo e o Brasil é o 5º ou 6º maior exportador de carne de cavalo do mundo. Sendo que é bom frisar que a exportação esse animal que é exportado para abate ou é abatido para a exportação da sua carne, não existe uma criação de cavalos como se faz com boi, que você cria o boi de corte, o cavalo ele não é criado para corte. O cavalo que vai para abatedouro é aquele que não serve mais para nenhuma atividade. É aquele animal que não serve nem para trabalho, nem para esporte, não pode mais ser usado para nada. A finalidade dele vai passar a ser o abate para consumo da carne. São Paulo agora começou há um tempo atrás a ensaiar, alguns restaurantes mais chiques, mais finos de São Paulo, a oferecer a carne de cavalo. A grande barreira que se encontra no Brasil para isso é que existe laços afetivos, tanto que essa comoção que houve na cidade pela queda do cavalo Falcão no dia 11 de junho, o brasileiro ele tem um laço afetivo com o cavalo, com o cão, com o gato, e que são animais em outros países consumidos sem nenhum tipo de problema. Tem a sua carne consumida. Agora, no Brasil, a barreira maior é exatamente essa do laço afetivo que o brasileiro desenvolve com o cavalo e que isso sempre cria um obstáculo na hora do restaurante oferecer a carne de cavalo abertamente. Quer dizer, até uma questão cultural, né? Sim, é uma questão cultural, sim. O brasileiro é um povo acharcado por sentimentos, né? Digamos assim. É uma coisa um pouco complicada porque a gente, quando você diz que na Coreia se consome carne de cachorro, nós brasileiros ficamos horrorizados com isso. Mas, ao mesmo tempo, quem come carne no Brasil, come coelho, come cabrito, come a carne da vaca, boi, come outros animais. Então, aí você vem para a questão cultural, realmente.
A vaca na Índia é sagrada, não, ninguém come carne de vaca na Índia. Então aí vai muito da cultura, é de cada povo, né? Perfeito. O que acontece é que nós, até ano passado, nós tivemos, eu e a doutora Cristine e um grupo de advogados, tivemos a oportunidade de participar de uma comissão e acompanhar o trabalho que era realizado junto aos charreteiros. O que se questiona hoje em dia, Ana Cristina, é a condição em que esse animal se encontra, o tempo que ele fica exposto. Como é a sua visão frente a isso? Nós sabemos porque acompanhamos o trabalho ano passado, junto a você, ao Dr. Felipe, se não me falha a memória, Felipe Almeida, isso. Que é o veterinário. Como é que está a questão do cavalo? Sabemos que existem grupos de charreteiros que cuidam muito bem de seus animais, mas existe um grupo de resistência que já vem lá de trás. Isso. Como é que está essa questão hoje em dia? Se vocês me permitem, eu gostaria de voltar no tempo de quando eu me aproximei da atividade de charrete. Eu não sou de Petrópolis, eu sou carioca. Em 2000, quando eu comecei a viver mais a cidade, que eu me afastei do trabalho no Rio de Janeiro, as charretes me incomodavam. Então, mas eu não via na cidade nenhum movimento que questionasse a situação daqueles animais. Todo mundo com quem eu conversava me dizia que preferia atravessar a rua do que passar na calçada das charretes. E eu comecei, por curiosidade, a me aproximar disso para saber um pouco mais. Fui ao museu para saber se a charrete tinha algum vínculo com o museu, já que está parado ali na calçada do Museu Imperial. Não tinha vínculo nenhum. E eu falei, bom, então eu preciso agora começar por conta própria. Chamei um veterinário, na época que trabalhava na clínica de Correias, e propus a ele, ao Dr. Fábio, que fizéssemos um passeio, como se fôssemos um casal de turistas, que passássemos ali na calçada para vermos que ele, com um olhar técnico, que ele avaliasse, mesmo que superficialmente, a situação dos animais e que me colocasse isso no papel. Bom, o Dr. Fábio atendeu meu pedido e nesse documento que ele me deu, ele constatou que 70% daqueles animais no ano 2000 estavam sem condições de trabalho, 70%. Bom, eu com esse documento na mão, fui para todos os veículos de imprensa e consegui fazer, na época nem Animavida existia ainda, eu era voluntária da Companhia dos Animais. Então fizemos um movimento grande na mídia, o governo municipal nos chamou para conversar, os vários órgãos envolvidos, a atividade ainda não era regulamentada, que a primeira regulamentação saiu em 2004, então começou aquele movimento na cidade, dentre as autoridades, porque a população, eu achava a população muito parada com relação a isso, mas poeira baixou e acabou não acontecendo nada. Aí eu fui para a escola, fazendo um trabalho com o Liceu Cordolino Ambrósio, o tema com as crianças de 13 anos de idade foi exatamente as charretes. E as crianças se mostraram extremamente atuantes e participantes, porque quando eu fiz o desafio de conhecer a atividade das charretes, eles se anteciparam a mim e foram conhecer o abrigo, que na época era na Rua Ipiranga, foram conversar com o charreteiro, entrevistaram os charreteiros, filmaram a atividade ali no ponto do museu e ficamos um semestre trabalhando nisso dentro do projeto da Câmara Mirim, da Câmara de Vereadores Mirins. Foi uma experiência muito boa, fomos para a praça pública, novamente não tivemos a participação de ninguém da proteção animal na cidade, nessa passeata, em 2006. E, diante disso, em 2007, surgiu a oportunidade da gente começar um projeto, porque eu queria conhecer a atividade de dentro. Até então, eu estava do lado de fora, observando, vendo uma série de irregularidades, mas eu não conhecia a atividade de dentro. Por que essas irregularidades acontecem? E aí, em 2007, nós conseguimos um financiamento de uma ONG inglesa, a WSPA, e trouxemos o projeto Charreteiro Sangue Bom, idealizado pela Animavida já existindo então, a partir de 2003, e nós fizemos a primeira aproximação com um grupo de charreteiros. Só 50% se interessou
em fazer o trabalho conosco, que era um trabalho de capacitação e sensibilização para o manejo adequado dos cavalos. Fizemos 1 ano de trabalho com esse grupo de 50% e começamos a conhecer os problemas, as dificuldades que eles próprios enfrentavam para poder manter a qualidade de vida dos seus animais. E, passado 1 ano, nós resolvemos fazer uma nova provocação agora para o restante do grupo de charreteiros. E fizemos uma nova proposta, conseguimos um novo financiamento através da WSPA para fazer uma 2ª edição do projeto. E aí nós conseguimos trazer o grupo todo para o projeto. E era o que nós almejávamos até para fins estratégicos. Entrar integralmente no grupo para que a gente pudesse identificar onde estavam os problemas. E a partir daí a gente começou a diagnosticar uma série de coisas, começamos a vivenciar um pouco a situação desses charreteiros e dos seus animais. Conseguimos em 2008 que a prefeitura abraçasse a microchipagem desses animais, porque como a gente queria avaliar a parte clínica desses animais, a gente tinha que identificá-los individualmente. O cavalo branco tem uma série de cavalos brancos. Então, como é que a gente ia identificar o cavalo branco A do cavalo branco B? Então, a microchipagem ela veio exatamente para individualizar o animal. Então, através da microchipagem que foi feita, nós começamos a ter um acompanhamento individual desses animais. Tanto que nós temos fichas das avaliações médicas desde então, com o nome e o número do microchip. Então, a gente tem um histórico de muitos desses animais. E aí a gente começou, em 2004 saiu a primeira regulamentação feita pelo município, em 2006 houve a complementação, dando a atribuição a 3 órgãos municipais, que era a Secretaria de Saúde, a CEPETRANS e a Fundação de Cultura, cada um regulando uma área dessa atividade. Fundação de Cultura, roteiro, tabela de preço, uniformização dos charreteiros. A Secretaria de Saúde ficaria responsável pela saúde dos animais e a CEPETRANS pelo trânsito da charrete em vias públicas. Mas nós começamos a ver que havia uma deficiência muito grande na fiscalização feita por esses órgãos. E começávamos sempre a cobrar dessas autoridades, apresentando ofícios, narrando situações que nós encontrávamos, e a gente não tinha o retorno disso, porque as punições não aconteciam como a lei que regulamenta a atividade determinava, que é a multa. Eu não sei o valor exato, aí tem que ver pelas unidades locais, a multa, suspensão ou a retirada definitiva da licença para estar ali na porta do museu, porque eles pagam uma taxa para trabalhar ali na porta do museu, da mesma maneira que o taxista paga para ocupar um determinado ponto na rua. Quer dizer, a licença. É uma licença, certo? É uma concessão que o município faz. Então, nós começamos a detectar esses problemas, mas não tínhamos o retorno do poder público. E aí houve um agravante que, com as obras que aconteceram no Centro Histórico, eles mudaram o roteiro da charrete, que até então era todo em plano, e colocaram uma ladeira, Raul de Leone. E isso começou a gerar muitos problemas para os animais. Os animais estavam se cansando muito, teve uma égua, inclusive em 2010, que veio a óbito, e um dos fatores foi a existência dessa ladeira, e a gente também continuava sem ter respostas. A gente pedia a retirada, as obras acabaram, mas a retirada da ladeira não foi feita. E a gente sempre insistindo até que a Defensoria Pública, acompanhando a nossa luta através da imprensa, se juntou a nós para lutar pela retirada da ladeira da Raul de Leone. Depois de um tempo, conseguimos, hoje já é lei, já consta na regulamentação hoje, que não pode ser inserida a ladeira no trajeto turístico das charretes, hoje é todo em plano. E a partir do momento que se obteve essa vitória, eu aproveitei a disposição das defensoras públicas, da doutora Marília e da doutora Andréia, e comecei a passar para elas todas as outras irregularidades que a gente vinha detectando, sem ter a resposta do poder público. Foi aí que surgiu, foi a origem do termo de ajustamento de conduta, que foi firmado em 2010 e assinado pela prefeitura na época. Só que 3 anos se passaram e vários itens, várias cláusulas do termo de ajustamento de conduta
continuaram não sendo cumpridas. E isso originou a ação civil pública, que foi movida entre o final do ano passado e o início desse ano, não me lembro bem a data, o mês, que está em curso agora, com várias outras exigências que estão sendo feitas. Só para esclarecimento, quais seriam essas cláusulas que estavam sendo descumpridas por alguns dos charreteiros? Uma delas, o funcionamento de um telefone de emergência para os finais de semana, que é quando a cidade vive, pulsa mais, é uma cidade turística, então você tem um volume maior de pessoas circulando nas ruas nos finais de semana. E até então não havia, foi criado o 156, só que não funciona o 156. Eu mesma já liguei algumas vezes e ninguém atende o telefone. Então esse é um dos pontos. O outro ponto, que até criou um pouco de polêmica, seria a reunião de todos os animais num único local, para facilitar a fiscalização. Claro que nós sabemos que o poder público, o município, não tem obrigação de dar esse suporte a uma atividade particular. Dinheiro público investido numa atividade particular, a gente reconhece que isso não tem sentido. Mas a viabilização disso, a identificação de um local, que a prefeitura teria muito mais facilidade em identificar um local, e que fosse cobrada uma taxa, tipo um condomínio, alguma coisa, para que os charreteiros pagassem pela utilização desse local, isso foi até pensado, mas até agora não se identificou. Se cogitou um terreno, um imóvel na Fonseca Ramos, cheguei a levar lá alguns técnicos que trabalham em áreas para que a gente pudesse arrumar aquele espaço da maneira melhor que fosse para os animais, mas a negociação com o proprietário do imóvel acabou não avançando e aí tudo voltou a estaca zero e não se existe essa pendência realmente. E com o fim da Rua Ipiranga, do abrigo que havia na Rua Ipiranga, que também nós considerávamos muito deficiente, até pelas características naturais de um parque ecológico que é extremamente úmido e extremamente frio, que não é o ideal para o cavalo, as pessoas, os charreteiros que lá guardavam seus animais, alguns já há muitos anos, há décadas, tiveram que arrumar outros locais para levar seus animais. Então, hoje você vê animais transitando em trechos onde antigamente não havia. Mas, de uma maneira geral, com algumas exceções, a situação dos cavalos, a condição física dos cavalos melhorou muito com a saída da Rua Ipiranga, porque os cascos não estão com tanta umidade como havia. Havia muito problema de amolecimento de casco na Rua Ipiranga por conta da alta umidade que havia no local. Agora não, agora a maioria foi para terreno mais seco, então agora a gente tem até que fazer o contrário, hidratar, pedir às vezes que eles hidratem o casco, porque em época de estiagem, que nem as unhas que nós temos, às vezes a unha resseca um pouco mais, o casco também passa por esse processo. Então, quando chega na época de estiagem, que a umidade baixa naturalmente, eles recebem, depois da vistoria médica, que é feita a cada 3 meses, eles recebem a orientação de passar uma pasta hidratante para que o casco se mantenha sempre em boas condições. Então, Ana, eu entendo da minha parte que a maior preocupação, né, de todos os órgãos, inclusive do município e da população em geral, seria com relação à saúde desse animal. Uma vez, né, que ele é utilizado, explorado numa atividade, né, regulamentada através de licença do município. E, assim, se fôssemos fazer um balanço, né, do que foi encontrado logo no início que você nos relatou, desse catálogo feito dos animais, acerca da saúde, como era a saúde desses animais naquela época, logo do início dos estudos, e como está hoje? Não, olha, hoje eu posso garantir que 75% do grupo de cavalos está em boas condições de saúde. Como em toda categoria, em todo segmento profissional, você tem os bons profissionais e você tem os maus profissionais. Dentro do grupo de charreteiros existe exatamente a mesma coisa. Você tem aqueles mais resistentes a mudanças, você tem os negligentes, você tem a negligência que beira o crime realmente. Nós mesmos, nesse decorrer do projeto Charreteiro Sangue Bom, nós encaminhamos para a polícia umas 3 ou 4 denúncias contra charreteiros.
não chegava à opinião pública porque a gente sempre acreditou que a manutenção da atividade ela é importante para a proteção do próprio animal. Não é porque nós queremos ver animais trabalhando. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não entendem a nossa posição de proteção animal quando nós defendemos a permanência da atividade. Por quê? Porque nós passamos a conhecer a realidade dos cavalos em toda a cidade de Petrópolis. E é muito triste a realidade dos cavalos de Petrópolis. A única atividade hoje que tem regras é a atividade das charretes, onde existe uma jornada de trabalho pré-estabelecida, onde existe um limite de carga pré-estabelecido, onde os animais os charreteiros são obrigados a pagar um veterinário a cada 3 meses para verificar a saúde do seu animal, a vacinar o animal contra a raiva a cada 6 meses e contra tétano a cada ano. Os cavalos são microchipados, você tem como identificar hoje como aconteceu. Esse cavalo caiu, se ele tivesse caído em outro lugar fora de charrete e alguém levasse um leitor de microchip lá na hora, ia saber que mesmo ele não estando na charrete, quem seria o dono daquele animal. Coisas que, infelizmente, eu trouxe até algumas imagens para mostrar aqui para as pessoas, para os espectadores, que muitas vezes a gente entra nas comunidades para eutanasiar cavalos em situações assim horríveis, e nós vamos ver nas imagens, e a gente não tem a mínima condição de saber quem é o dono daquele animal para poder denunciá-lo à polícia. Isso aí, vamos mostrar aí, estamos mostrando agora. Bom, isso aí é uma rotina na cidade de Petrópolis, você vê cavalos vagando pelas ruas, Barão do Rio Branco, Nogueira, isso aqui é isso é no bairro de Itaipava. Isso é uma rotina, da triste rotina na cidade de Petrópolis, que é cavalos vagando buscando alimento. Esse animal aí, pode rodar, essa égua, nós fomos chamados ao Jardim Salvador. Essa égua já não levantava mais quando nós chegamos, fomos com o veterinário lá. A comunidade diz que sabia quem era o dono, mas você não consegue que ninguém testemunhe isso na hora de você apresentar uma denúncia. O animal não tinha mais força para se levantar, então aí o médico, a única alternativa foi a eutanásia. Esse cavalo ficou atolado dentro do rio Piabanha, na altura ali do shopping Itaipava. À noite, morreu de hipotermia, porque estava muito frio na época. O cavalo teve uma mobilização para desatolar o cavalo de dentro do rio, mas infelizmente ele não resistiu frio e ele veio a óbito ali mesmo na beira do rio. Também não sabemos quem era o dono desse cavalo. Esse cavalo com a pata desse jeito, ele foi deixado para morrer próximo a uma fazenda no Vale do Cuiabá. Foi amarrado para não ter realmente chance nenhuma. A dona de uma fazenda próxima viu, foi alimentar o animal, fez um contato conosco, nós fomos com o veterinário até lá e começamos a tratar desse animal. Também não sabemos quem era o dono dele. Pode mudar. Esse cavalo totalmente sem casco foi no Morro do Fragoso. A eutanásia desse cavalo foi feita à luz de celular, porque era no alto do morro, sem luz elétrica, tinha que localizar a veia do animal para fazer a primeira sedação e era a luz de celular. Então, essa é a realidade, o mundo paralelo dos cavalos na cidade. Quer dizer, enquanto esse cavalo é microchipado, torna-se muito fácil... Nada disso precisaria acontecer. Exatamente. Como é que é a manutenção do cavalo que trabalha? Que critério vocês utilizam para avaliar a saúde? Você já até deu uma passada nisso. Mas para que o telespectador entenda bem qual é a função do charreteiro em termos financeiros, quanto ele gasta com a manutenção de um animal desse de trabalho? Bom, aí a gente teria a manutenção diária, que ela é baseada no capim, porque o capim ele representa 80% da necessidade de um animal, de um cavalo, certo? A ração, ela é a carga de energia que o animal precisa para o trabalho. Você também não pode dar muita ração para um cavalo, porque o animal ele tem um aparelho digestivo muito frágil. Então, se você sobrecarrega o animal com ração, você pode gerar um problema de cólica no animal, e a cólica pode vir a matar um cavalo,
porque o cavalo ele tem o limiar de dor do cavalo é muito pequeno, ele tem uma tolerância quase zero à dor. Ele morre da dor, às vezes, e não do problema que gerou a dor. Então 80% da alimentação é capim. Quando chega na época de mais seca, de estiagem, os charreteiros, nós conseguimos incutir no charreteiro a necessidade de comprar o feno, e hoje já tem muito charreteiro comprando fardos de feno para alimentar os seus cavalos, né, principalmente nessa época mais seca. A ração, numa quantidade menor. Sal mineral, alguns dão sais minerais. Mas o básico é o volumoso, que a gente chama de volumoso, que é a fibra, que é o capim, seja seco ou fresco, e a ração, uma quantidade de ração de manhã e depois na hora que o animal se recolhe. Fora isso, a própria lei determina que o animal passe por uma vistoria médica a cada 3 meses, vistoria essa paga pelo próprio charreteiro. Então, a cada 3 meses, nós intermediamos, para facilitar até o custo disso, reunimos um grupo de charreteiros para que viabilize a visita do veterinário, porque hoje um médico de cavalo custa muito caro. Se você vai numa clínica especializada em cavalos, uma consulta está perto do valor de um salário mínimo, só a visita, só a consulta médica. E a gente sabe que isso é inviável para os charreteiros. Então, a gente negocia com o veterinário para que a gente agrupe cavalos, para que viabilize, divida esse custo entre vários charreteiros. Então, é feita avaliação médica a cada 3 meses, 3 meses e meio, vai depender da agenda do veterinário. A vermifugação, ela é feita naturalmente a cada 3 meses também. A vacinação contra a raiva, pela lei, deveria ser anual. Mas como esses cavalos ficam muito expostos a morcego, porque a gente tem muito morcego aqui na cidade, o veterinário instruiu, e todos os charreteiros acataram, que a vacinação antirrábica fosse feita a cada 6 meses. E a vacinação antitetânica, que é feita uma vez por ano. A chipagem é também responsabilidade do charreteiro. Se por acaso ele precisou vender um cavalo, o cavalo não se adequou à parelha, porque são 2 cavalos, eles têm que ter uma sintonia, porque senão um vai dar um passo, o outro vai dar outro passo, então não é também uma coisa que todo cavalo serve para charrete? Não serve. Então, se existe uma inadequação, às vezes, de um animal, então eles têm que vender esse animal e colocar outro no lugar. Esse novo cavalo que entra, ele é chipado sob a responsabilidade financeira do charreteiro. E a Animavida, para tentar ver como esse animal que vai ser vendido, qual é a situação dele, a Animavida, como é o único artifício que nós temos para ter um certo controle, seria, nós só microchipamos um cavalo novo se o cavalo que vai ser vendido estiver em boas condições de saúde, para não haver o descarte de cavalos, como no passado havia. O cavalo não servia mais, abandonavam num terreno baldio, o cavalo às vezes ficava sem água, sem comida, e ninguém tomava providência nenhuma, né, porque não sabia onde o cavalo estava. Então, com a microchipagem, isso já começou a fazer um controle maior, porque eles não vão deixar um animal solto na rua se eles sabem que podem ser identificados através da leitura do microchip. Então, é mais uma ferramenta de controle que nós temos sobre esses animais. Já aconteceu um acidente na Fonseca Ramos, envolvendo 2 cavalos. Um desses cavalos era cavalo do charreteiro. E nós conseguimos identificar e fazer a denúncia contra o charreteiro por causa da leitura do microchip. Então, Ana, esse cavalo que entra novo, né, ele também recebe esse microchip. E o outro que saiu, ele vai continuar microchipado se ele estiver ou doente ou já idoso, digamos assim? O microchip é permanente, é uma identificação permanente, certo? Então, a menos que alguém proceda um corte no pescoço do animal para retirar, porque o microchip ele é introduzido debaixo da pele num local universal. E ali se criam fibras que vão envolver aquele microchip, então ele fica parado ali, ele não migra, ele não circula pelo corpo do animal, ele fica sempre naquela área e você passando o leitor por ali, você vai identificar. Então, surgiu até uma situação, uma polêmica entre os charreteiros, porque
como o termo de ajustamento de conduta determinou que, mesmo o cavalo em fase de teste, cavalo novo, eu tenho que experimentar se o cavalo vai funcionar em parelha com o outro. Quero testar esse animal durante um mês para ver se ele não vai ter problema de empinar na charrete, enfim. Mas hoje, até animal em teste tem que ser microchipado. Ou seja, nesse período de adaptação é obrigatório. É obrigatório pelo termo de ajustamento de conduta. E os charreteiros estavam reclamando que, se o cavalo não se adequasse à charrete, eles estavam encontrando dificuldades de vender o cavalo, porque ninguém queria cavalo microchipado para evitar exatamente a identificação do dono. Para você ver como existe todo um mercado negro por trás, que é onde a gente não quer que o cavalo de charrete vá parar. Nós sempre dissemos desde o início, se a proteção animal, se as outras entidades de proteção animal da cidade tiverem uma destinação digna para esse grupo de cavalos, para que a gente tenha a garantia de que eles não caiam nesse mundo obscuro, nesse submundo de cavalos que existe na cidade, nós somos favoráveis ao fim da charrete, porque a nossa preocupação é o bem-estar e a saúde dos animais. Mas hoje, a maneira melhor de proteger esses animais com os direitos que eles adquiriram no decorrer desse tempo é a manutenção nas charretes, porque eles têm visibilidade. Quantos e quantos cavalos caem, como eu mostrei nas fotos, e ninguém sabe que eles caíram, ninguém está lá para ajudar, ninguém está lá para minimizar o sofrimento desse animal, porque ninguém vê. E sequer pode identificar o dono, muitas das vezes, porque não tem esse microchip. A eutanásia de um cavalo não é barata. Você gasta no mínimo R$300 para eutanasiar um cavalo. De onde sai esse dinheiro? Vai sair do bolso da ONG. Se a ONG não tem dinheiro para pagar isso. O veterinário, o custo da medicação não é nem a mão de obra, é o custo da medicação, o sedativo para o animal. Você tocou num ponto interessante, que foi até objeto de pergunta que enviaram para nós. Esse cavalo que não vai servir mais para exercer a função junto à charrete, que destino é dado a esse cavalo, Ana? Olha, Graça, se o cavalo é jovem, ele vai ser vendido. O cavalo tem um valor comercial na nossa sociedade. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu falei os três segmentos que utilizam o cavalo: o trabalho, o esporte e o abate. Então, o cavalo ele tem um valor comercial. Então, se o dono do cavalo compra um animal, ele tem que para alimentar esse animal vai ter que se pagar. Isso é também no esporte, nas grandes competições, cavalo de corrida, cavalo de salto, cavalo de hóquei, enfim. Ele tem que oferecer resultados. O pagamento dele, por todo o bom trato que ele recebe, é o resultado que ele oferece ao seu dono. Prêmios, enfim. Então, a partir do momento, se a gente for para a área de esporte, a partir do momento que o cavalo, que exige um gasto alto financeiro, com ração, com tratador, etc, etc. Se ele não se paga com os resultados, alguns são sacrificados, mesmo jovens e saudáveis, outros são vendidos porque não correspondem às expectativas e a gente não tem o controle sobre a destinação desses animais. No trabalho é exatamente a mesma coisa. E quando os animais são recolhidos em via pública, nas estradas, a polícia rodoviária recolhe, leva para um curral de apreensão. Quando chega num determinado limite, a lei determina que seja feito leilões desses cavalos, são feitos lotes desses animais. Esses lotes de cavalos que são comprados nessas circunstâncias, uma boa parte deles vai para abatedouro. Por quê? Porque eles estão lá, ninguém procurou por eles, ninguém mais quer esses animais. Então, a destinação deles é o abate. Então, as ONGs lutam com muita dificuldade financeira. Um cavalo não é barato. Então, se houvesse um mecanismo de que o animal envelheceu, que pudéssemos negociar a entrega desse animal, já idoso, aquele que não vai servir realmente para outro tipo de atividade, para que ele fosse aposentado através de uma ONG ou através de algum voluntário que queira ficar, que não é uma tarefa muito fácil, nós já fizemos a adoção de cavalos e não é tarefa muito simples, seria o ideal. Seria realmente o ideal. Agora, existe também, por outro lado, charreteiros que não se separam dos seus animais, mesmo que eles já estejam velhos
e já fora de trabalho. O seu Walter, que é o charreteiro mais idoso do grupo, que mora no Roseral, ele tem um cavalo que se chama Garoto. Ele nem cogita vender aquele animal. O cavalo fica à toa o dia inteiro. É o cavalo mais velho que tem no grupo. Merecido, né? Exatamente, e ele reconhece isso. Ele reconhece isso. Agora, infelizmente, a nossa sociedade é injusta com o cavalo. É extremamente injusta, eu também acho que é. Mas na hora de você trabalhar e buscar melhores condições para o cavalo, eu acho que você tem que trabalhar em cima da realidade. Eu acho que é muito bonito você sonhar com um mundo melhor, onde o cavalo não vai mais precisar ser explorado, nem para esporte, nem para trabalho, nem muito menos para abate. Mas nós estamos muito distantes dessa realidade. Para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que desconstruir a imagem do cavalo, a imagem que vem desde a pré-história, que o cavalo é usado para trabalho, para ajudar o ser humano. A gente tem que entrar nas escolas, pegar as crianças, pegar os jovens, desconstruir essa imagem do cavalo e construir uma nova imagem. A imagem de um animal que é parceiro, que é companheiro. O cavalo que foi resgatado no Vale do Cuiabá, o Herói, que está conosco desde então, desde 2011, ele está conosco, no sítio de uma colaboradora nossa, ele, por não poder ter nenhum tipo de atividade, porque ele ficou com uma sequela forte em uma das patas, por causa do acidente lá do Vale do Cuiabá, ele virou um pet, um animal de estimação, que as crianças curtem, porque ele adora comer frutas, ele adora comer cenoura, comer maçã, e as crianças se tornou o centro das atenções das crianças, porque ele corresponde a isso. Agora, será que conseguiríamos fazer isso com um grupo de 50 cavalos? Essa é a pergunta. Conseguiríamos fazer isso? Pois é, aí vem a questão também, acho que a Cristine vai concordar, maior fiscalização. Eu acho que existe um desleixo muito grande, né, por parte da fiscalização. Não tenho a menor Porque dúvida. se é bem fiscalizado, toda hora tem alguém se inteirando do assunto. Assim como a população, eu costumo dizer que a omissão é um dos piores crimes. Como você mesma sempre orientou, passou ali no museu, observa, anota o número dessa charrete. Com certeza. E faz a Sociedade denúncia. civil é a melhor fiscal que existe. E eu acho que exatamente por isso a visibilidade que esses cavalos têm perante a sociedade civil é a melhor proteção que eles têm. Se isso for tirado deles, acabou. Eles vão para o Lago de Nogueira e Lago do Quitandinha. Bom, vamos fazer um breve intervalo, não saia daí. No segundo bloco teremos toda uma parte jurídica com a doutora Cristine. Voltamos já. Prefeitura de Petrópolis apresenta Pow and Fest, de 28 de junho a 7 de julho. Você não pode perder a festa do colono alemão. Durante 10 dias, a cultura germânica vai contagiar você com muita música, gastronomia, danças folclóricas, cinema, teatro, bailão, artesanato, desfile folclórico e o melhor chopp. Pow and Fest. Realização Prefeitura de Petrópolis, Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Patrocínio Boêmia, Apoio Caixa Econômica Federal, Allen, GS Elma e Águas do Imperador. Alô, amigo, quero convidar você aqui no nosso programa Cidade e Transparência, toda terça-feira às 21h30 e toda quarta-feira às 15 horas e sábado às 13 horas. Conto com vocês.
Esse cara tem procedência. Ele é maluco. Humor e internet em um só lugar. Imprevisível. Toda terça, 23h30. Reprises às quartas e sextas, meio-dia. Minha amiga, meu amigo, família petropolitana, nós temos os nossos encontros todos os fins de semana aqui pelo canal 19 da TV Vila Imperial. Você é meu convidado, é um prazer enorme estar com você. Toda sexta-feira, 9h30 da noite. Sexta, 9h30 da noite. Reprises aos sábados, às 8 da noite. E no domingo nós estamos um pouquinho mais cedo, às 7 horas da noite. Tudo isso acontece porque nós queremos. Opinião Geral é o nosso programa, é o nosso encontro aqui pelo canal 19 da TV Vila Imperial. Comece o dia com muito... Bem, para você que está chegando agora, hoje a nossa convidada é a Ana Cristina, da Anima a Vida, e estamos tratando do problema das charretes em Petrópolis. Me parece que a Cristine queria fazer uma pergunta à Ana Cristina. Isso, foi vinculado agora há pouco tempo na imprensa local acerca desse cavalo que passou mal, né, e acerca de algumas charretes, né, que estão sendo investigadas, certo, enfim, por questões relativas à saúde dos animais. Perfeito. O que você poderia nos dizer sobre isso, Ana? Não, a primeira irregularidade que houve é que no cadastro que a CPTrans tem das charretes, dos proprietários e dos animais, um grupo de 3 animais tem que estar vinculado a uma charrete e a um charreteiro. Então é um conjunto, charreteiro, charrete, 3 animais, 3 cavalos. E o que estava acontecendo aí era uma troca, porque na realidade o condutor que estava com esse cavalo que caiu, a charrete dele não era originalmente a 14. 14 era da charrete do irmão dele. Então, agora, o cavalo eu não sei se o cavalo que caiu, o Falcão, estava cadastrado na CPTrans como um cavalo desse rapaz que perdeu a licença, do Carlos Eduardo Freitas, ou se estava no nome do irmão. Então, houve aí uma troca, uma substituição de que é considerada ilegal, porque registro. O rapaz que perdeu a licença, ele só poderia estar transitando na charrete 5 e com o cavalo ABC, os 3 cavalos, fazendo revezamento entre esses cavalos. Se ele pega um 4º cavalo que não está cadastrado no nome dele, ou está usando uma charrete que não está cadastrada no nome dele, ele está cometendo uma ilegalidade. E foi isso que aconteceu. Por isso que, além dele perder a licença, ele como condutor perdeu a licença, então, consequentemente, a charrete 5 deve sair de circulação, porque a charrete 5 é que está no nome desse rapaz. Correto. Certo? Agora, a charrete 14 não houve, ela pode continuar circulando. Porque o problema foi com o condutor, que estava usando o veículo errado. Certo? Então, a pendência entre essas 2 charretes é essa. Agora, de fato, a perda da licença foi desse condutor, que era o responsável pela charrete número 5. Então, em tese e na prática, a charrete número 5 é que não poderá mais circular. Certo. E assim, para aqueles, né, que não tiveram acesso a essas últimas notícias acerca desse cavalo ter passado mal no centro da cidade, né, sendo ele um cavalo pertencente a essas charretes, que são conhecidas também como Vitória, qual foi o problema de saúde que esse animal teve que levou ele a esse desmaio? Baixa hidratação. Um problema que existe, como eu falei com vocês no início, existe um grupo muito resistente a cumprir regras. São negligentes, sempre comunicamos isso às autoridades, são velhos conhecidos das autoridades, inclusive esse rapaz que perdeu a licença agora, em 2004, a gente foi recuperar toda a história do nosso contato com as charretes. Em 2004, um cavalo dele morreu trabalhando em frente ao Palácio Rio Negro. Foi o mesmo charreteiro.
Ou seja, isso aqui em 2004 não aconteceu absolutamente nada com ele. Então, volta e meia, os mesmos charreteiros apresentam problemas com seus animais. E aí é que a gente fala da ausência da fiscalização. Se a fiscalização tivesse agido da maneira correta, de maneira severa, anos atrás, nós não teríamos chegado nesse momento agora, do falcão ter caído e ter passado mal. O problema específico do falcão foi baixa hidratação. Em março, quando foi feita a última avaliação desse cavalo, foi constatado que a hidratação dele não estava 100%. E ele tinha perdido peso um pouco acima do esperado. Porque quando você sai de um período de férias, um período de feriadão, a tendência é que haja uma certa queda de peso no animal, porque ele trabalhou mais, enfim. Mas o médico veterinário ele estabelece um limite para essa perda, dentro da normalidade. O falcão ele apresentou uma perda um pouco acima dessa normalidade. Então, como ainda não era nenhum problema grave, recebeu a orientação de que disponibilizasse mais água para esses animais, até porque todos os cavalos dessa pessoa estavam com uma hidratação um pouco abaixo do 100%. Não era nada que preocupasse, era só uma questão de orientação. Mas, pelo quadro que foi detectado com a queda do animal, e que depois nós tivemos acesso ao laudo emitido pelo Núcleo de Bem-Estar Animal do município, nós vimos que o quadro de desidratação ele aumentou. Ou seja, não foi feito, mais uma vez, uma negligência do dono, ele não proporcionou ao animal a água necessária, porque o cavalo ele tem que ter água sempre. Então, a orientação que eles recebem é, chegou do passeio, tem um ponto de água que foi reativado agora, ali já tem uns 2 anos, chegou, estacionou a charrete, vai lá, pega a água, oferece para o animal. E muitos já fazem isso porque eu vejo. Muitos fazem isso porque eu já passei e já vi, porque eu observo muito isso. Mas tem outros que, infelizmente, têm uma resistência muito grande a cumprir com o que tem que ser feito. Então, o problema principal, quando você não ingere muita água e faz esforço, você tem problema renal. Porque o rim está trabalhando sem receber a hidratação para aquilo. Então, o problema dele foi esse. Certo. E o mais importante, Ana, você sabe nos dizer como está a saúde desse animal atualmente? Se ele foi cuidado, se houve um tratamento adequado? Ele está no abrigo da guarda municipal, lá em Itaipava, que tem ao lado do cemitério em Itaipava. É o curral para onde os animais animal de grande porte, apreendido em via pública, é conduzido. Então, ele está lá, está sob os cuidados médicos do Núcleo de Bem-Estar Animal do município. A última notícia que nós tivemos é que ele está bem, está se recuperando, tomou soro durante algum tempo, e que a prefeitura tem intenção de permanecer com ele dentro de um trabalho de educação que deve ser divulgado pela prefeitura em breve, certo? Então, o animal está bem, considerando a situação geral dele, ele está bem. O que fazia a parelha com ele não tinha nenhum problema de saúde, tanto que foi devolvido para o dono, porque não tinha nenhum sinal ali de maltrato que configurasse, que embasasse a perda da guarda, a perda da propriedade do animal. E é nesse ponto que eu gostaria que a gente chegasse daqui a pouco, com relação à retirada dos animais, que os movimentos na rede social estão pedindo que os animais sejam todos retirados dos seus donos, e eu acho que aí vocês, como advogadas, vão poder dar o parecer para a população, que isso não é uma tarefa simples, você tem todo um fator legal que tem que ser considerado aí. E todo um fator social também, né? Importante. Graça, eu reconheço, até porque eu seria uma alienada se não fizesse isso. Eu reconheço a questão social, eu reconheço a questão turística, porque a Fundação de Cultura já alegou várias vezes que o turista gosta. A charrete, ela compõe o cenário de cidade histórica, de cidade imperial. A gente não pode ignorar isso. Mas desde o início, a Animavida não vem considerando esse ponto. A Animavida, ela considera somente a questão do animal. Tanto que em todas as reuniões que eu tive com charreteiros, a primeira coisa que eu dizia era: nós vamos estar bem com o charreteiro que cuida dos seus cavalos. O charreteiro que não cuida, não espere nenhum tipo de apoio da nossa parte. Tanto que, repito, nós chegamos a denunciar várias vezes
alguns charreteiros sempre do mesmo grupo, a polícia. Tem pelo menos uns 2 ou 3 processos em curso no Juizado Especial Criminal. Apresentamos denúncia contra esse rapaz agora do cavalo Falcão. Então, nós temos hoje em curso, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema em apresentar denúncia, desde que a gente pudesse comprovar o que a gente estava denunciando. O que eu entendo, na verdade, é que a preocupação da ONG, das ONGs em geral, de proteção ao animal, também é a preocupação da própria população em si, ou seja, que haja o bem-estar animal sobre todas as outras acima questões, de tudo ali, né? E se há uma licença, se há uma autorização, uma outorga que direcione esses cavalos a prestar, né, esse serviço junto às charretes, que haja uma fiscalização efetiva por parte do município. Inclusive, a gente fala muito dos defeitos do poder público, do executivo, enfim, mas me surpreendeu em certo aspecto a questão da falta dessa fiscalização, que foi algo muito grave, porque acho que poderia ter sido evitado. Com certeza, há muito tempo, se houvesse, né, uma efetividade nisso. Mas também quero parabenizar, porque foi vinculado na imprensa que o próprio prefeito, ao saber da notícia, né, convocou uma reunião, e essa decisão de extinguir essa licença dessa pessoa partiu do gabinete do prefeito. Então, foi um compromisso, inclusive, assumido pelo Dr. Rubens com a OAB, quando nós fazíamos parte dos debates, né? E agora com esse recente núcleo do bem-estar animal, que foi algo também muito importante, também compromisso de campanha. É bom ressaltar que estamos aí caminhando, né? Não chegamos aonde devemos chegar, mas acreditamos que, uma vez que haja maus tratos a qualquer animal que seja, não só os cavalos, como hoje estamos debatendo aqui, mas a qualquer animal doméstico que seja, hoje nós temos leis, né, que protegem esses animais para que sejam evitados os abusos, os maus tratos. Então, há necessidade que as ONGs, claro, sempre atuantes na cidade, participem, mas como a população viu maus tratos, liga para a polícia. Nós temos visto que a polícia militar, inclusive num bate-papo com o comandante do batalhão, também se mostrou muito solícito a qualquer chamado, enfim. E eu acho que isso é um trabalho de muitas mãos, né, da população, são das autoridades, e nós estamos aqui hoje exatamente com essa função social. Não estamos, né, falando de A ou B, mas queremos enfatizar que hoje os direitos dos animais são algo, é uma lei que tem que ser respeitada, né, que tem que ser praticada, porque não adianta ter a lei no papel e ela ser inócua, não surtir os efeitos que se espera, e que hajam as denúncias. Vou deixar para vocês que nos assistem o telefone do Núcleo de Bem-Estar Animal junto à Prefeitura, para que você que viu alguma irregularidade, alguns maus tratos com qualquer animal que seja, entre em contato. É o 2246-9140. Está à frente desse núcleo a doutora Rosana Portugal, que é uma pessoa maravilhosa, interessada em também participar, em ajudar. E eu creio que juntos, né, nós vamos melhorar a nossa cidade, trabalhando para isso, né, desde as crianças, como você ressaltou no início. E, Ana Cristina, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer a sua presença. Espero que essa seja a primeira de muitas. Doutora Graça também, muito obrigada. Foi muito bom participar com vocês. Eu agradeço aqui o espaço, até porque eu acho que quanto mais esclarecimento a população tiver, mais condições de formar uma opinião que beneficie os animais. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre visando o bem-estar do animal, mesmo que não seja a solução ideal, mas que seja o melhor para ele naquele momento. E é nisso que a Anima Vida acredita e trabalha. Muito obrigada, Ana Cristina. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.